Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Na reflexão de hoje, o tema é sobre o preço da obediência. A primeira coisa que destacamos nessa reflexão é que, neste contexto de obediência, nós precisamos obedecer a pessoa certa. Temos que buscar a pessoa certa. Jesus, Deus. Nós não temos que ficar pulando de galho em galho, nós não temos que procurar qualquer um. Nós temos que procurar quem pode realmente resolver. E o único que tem o poder para resolver qualquer problema é Jesus. Amém? Tem gente que faz simpatia, tem gente que faz feitiçaria, tem gente que olha e diz: olha, eu fiquei sabendo de um negócio que é tira e queda. Olha, eu ouvi falar de um sujeito que talvez ele possa te ajudar. É um negócio que me deixa injuriado. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso te diz: você não está só, eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Josué 1,9. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Salmos 23,1. Eu te fortalecerei e você pode todas as coisas em mim. Filipenses 4,13. Aí vem o Satanás, o adversário, o diabo, o pai da mentira, e te diz: você está sozinho, sempre te faltará algo, você é fraco e não tem forças para vencer. E sabe o que é pior? Infelizmente tem muita gente que prefere acreditar no diabo. Sabe por quê? Porque a mentira é a muleta que nos acomoda. Enquanto que a verdade nos cura, nos faz sair do comodismo, do lugar que limita a nossa visão. Muitas vezes as pessoas contribuem até para serem enganadas. Sabe por quê? Porque a mentira as deixa mais confortáveis. Porque a mentira é que elas querem ouvir. Porque querem viver num mundo de fantasias e fora da realidade. Porque não investigam para saber se é verdade e qual é a verdade. E não investigam por preguiça mesmo. Porque a verdade as fazem sair da zona de conforto. Porque a verdade dói, mas esquecem que a mesma verdade que dói é a verdade que transforma. São enganados porque escutam apenas aquilo que querem escutar e não o que precisam escutar. Assim como aconteceu com Eva no paraíso. Satanás falou justamente aquilo que Eva queria escutar. Olha, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Por isso que ela cedeu. E assim caminha a humanidade. A mentira vai te dar o que você quer, até que você esteja caído, perdido e sem esperança. Então a mentira te deixará para morrer só e abandonado. Já a verdade vai te corrigir, vai te transformar. E se porventura, no meio da caminhada, você sofrer e cair, a verdade vai te levantar, te sustentar e, apoiado na verdade, você aprenderá com seus erros e se tornará uma pessoa honrada e melhor. Muitos não querem saber da verdade porque estão muito confortáveis com a mentira. Aquele que é obediente é do lado da verdade, busca a verdade e não perde o tempo com a mentira. E aqui nós vemos um princípio muito importante, nós vemos algo muito importante, uma verdade muito importante. O princípio da autoridade. Porque Jesus, em João no capítulo 8, verso 32, disse: e conhecereis a verdade vos libertará. E depois declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é obediente, quem é da verdade, reconhece a autoridade, não a questiona, simplesmente obedece. O princípio da autoridade é algo que nós precisamos observar, honrar e respeitar. Porque nós gostamos de sair e fazer e falar o que nos dá na telha e muitas vezes nos esquecemos de honrar e respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre nós. E eu estou falando de autoridade terrena e de autoridade espiritual. Se não honramos as autoridades terrenas, como honraremos as autoridades espirituais? Se não honramos a quem vemos, como honraremos a Deus a quem não vemos? É o mesmo princípio. Quem é obediente conhece a verdade, reconhece a autoridade. Por isso ele busca o verdadeiro Deus e a quem serve ao Deus verdadeiro. Amém? Eu me lembro de um texto na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 5, quando o general do exército da Síria ficou leproso. O rei da Síria mandou um recado para o rei de Israel, dizendo que mandaria o seu general Naamã para ser curado. Então o rei de Israel se desesperou, rasgou as suas vestes porque não sabia o que fazer. Olha só, o rei de Israel não reconhecia o Deus de Israel.
o Deus Todo-Poderoso que pode o impossível. E assim tem muita gente que está dentro da igreja e não conhece o Deus da igreja. Muita gente que se diz cristão e não conhece o Deus do cristianismo. Quando o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel estava desesperado com a situação de Naamã, mandou o seguinte recado para o rei. Ele falou assim, olha, ô rei, faz o seguinte, ué, rei, por que você está desesperado? Por que você está nervoso? Fala para mim. Faz o seguinte, por que você está rasgando suas vestes? Faz o seguinte, manda Naamã aqui para casa, porque eu sirvo a um Deus de Israel que pode tudo, e esse Deus é o Deus que tem o poder para restaurar a vida deste homem, aleluia! Este é o preço da obediência, conhecer a Deus, saber quem é Jesus, saber que no Senhor nós podemos todas as coisas. Ah, não tema, meu querido, minha querida, porque Deus pode resolver, Ele tem poder para resolver, e em nome de Jesus, se Ele quiser resolver, Ele vai resolver. Tão somente seja obediente, pague o preço e busque quem de fato tem o poder para restaurar e resolver os problemas da sua vida. Busque o Senhor, busque a Jesus, seja obediente. Quando Naamã chegou junto ao profeta, ele recebeu uma simples ordem. Em 2 Reis, no capítulo 5, verso 10, disse assim, vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Contudo, como a maioria de nós, a reação de Naamã não foi uma das melhores. Ele queria que o profeta fizesse algo espetaculoso, grandioso. E muitas vezes nós queremos a mesma coisa, queremos o nosso jeito, porque julgamos o nosso jeito ser o melhor. É justamente aqui que nós aprendemos um outro princípio muito importante para as nossas vidas como cristãos. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Em determinados momentos de nossas vidas, parece que nós nos esquecemos quem que é servo e quem é Senhor. Ficamos aborrecidos, chateados com as decisões de Deus. Muitas vezes questionamos, nos rebelamos, deixamos de fazer a obra, fazemos biquinho. Também não vou mais à igreja, não integro mais o dia, não estou nem mais aí. Como se o nosso ato de rebeldia fosse adiantar alguma coisa. Muito pelo contrário. Como diz o profeta, como disse, né, o profeta Samuel ao rei Saul, lá em Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A rebeldia só nos afasta de Deus e nos priva de alcançarmos as grandiosas promessas que Deus tem para nós. Então muitas vezes é necessário aparecer uma pessoa equilibrada e sensata que nos fale a verdade, que coloque juízo em nossas cabeças, que coloque a nossa cabeça no lugar e nos leve a refletir, como aconteceu com Naamã. Um simples servo abriu os olhos do seu mestre com uma palavra de sabedoria em 2 Reis, no capítulo 5, verso 13. Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Trocando em miúdos, ele só disse para o Senhor mergulhar no rio. O que custa? Quantas vezes o Senhor nos dá ordens simples e nós não obedecemos? Vinde a mim, buscar-me-eis, voltem-se para mim, clama a mim, obedeçam-me, humilhem-se, arrependam-se, confessem-me, orem a mim, medite nas minhas palavras, ordens simples, que nos fará sermos abençoados e restaurados. Qual a dificuldade? É para o nosso próprio bem, que custa obedecer? Custa obedecer? Sim, muitas vezes custa o orgulho, a arrogância, custa a submissão, custa a obediência. Só depois de obedecer a ordem do profeta Eliseu que Naamã foi restaurado. Da mesma forma, só depois de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus que ele nos exaltará. Você tem sido obediente? Você tem obedecido? Tiago 1,
capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Lucas 6, verso 46 diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 25, verso 21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus no capítulo 27, 24 e 25 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Obediência, fazer o que Deus nos mandar. Lembra de Maria, mãe de Jesus, na festa das bodas de Canaã? Lembra do que ela disse aos servos? Façam tudo o que ele vos mandar. O trabalho dos servos foi encher as botijas de água, mas o trabalho do Senhor foi transformar a água em vinho. O seu dever, o nosso dever como servos, como filhos de Deus, é obedecer. O trabalho do Senhor que criou os céus e a terra é de transformar, é de trazer a cura, é de fazer um milagre em nossas vidas. Aleluia! O milagre é com Jesus. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, amém? Faça como os patriarcas, faça como os apóstolos, faça como os discípulos de Cristo. Pague o preço da obediência e receba a tua cura, receba a tua restauração, receba a tua salvação em nome de Jesus, amém? Pague o preço, faça a sua parte como verdadeiro cristão, filho de Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé no Espírito Santo de Deus, tenha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha fé na palavra de Deus, assuma um compromisso com Deus, obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos, produza frutos de justiça, dê um bom testemunho e mantenha sempre viva a esperança, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe.